Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou continuar contando um pouquinho sobre mim. Vamos lá? Então, gente, continuando respondendo aqui algumas perguntas que os inscritos fizeram, eu vou responder agora a segunda pergunta que a Maria Fernanda de Sete Lagoas fez. Ela perguntou sobre o meu primeiro dia de aula. O meu primeiro dia de aula, na verdade, eu não ganhei nenhum centavo, porque foi no meu estágio. Eu trabalhei com 3 turmas do 6º ano. Eram turmas muito cheias e muito agitadas, muito barulhentas, bagunceiras mesmo. Eu não lembro qual foi o conteúdo que eu trabalhei com eles, mas eu lembro que eu passei uma sequência didática sobre o gênero textual fábula. E no final, os alunos tinham que produzir uma tirinha fazendo uma intertextualidade com a fábula da cigarra e da formiga. Eu lembro que os textos ficaram muito bons. Mas antes disso, eu inventei de fazer um jogo de perguntas e respostas que foi muito divertido, mas como as turmas eram agitadas demais, eles gritavam muito. Então acabou que no final do dia eu fiquei sem voz. Mas eu gostei muito, foi muito gratificante. O Uzumaki Naruto 2 e o Kawan do Contra e também a Ju, um salve para vocês, perguntaram se eu sonhava em ser professora desde criança ou se isso foi mudando com o tempo. Quando eu era criança e as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu sempre respondia do mesmo jeito. Eu pensava na matéria lá da escola que eu gostava mais ou que eu tinha melhores notas, e aí eu pensava em uma profissão que eu achava que tinha a ver com aquela matéria, com aquele conteúdo, e eu falava que eu queria ser aquilo ali quando eu crescesse. Por exemplo, teve uma época que eu gostava muito de ciências. Aí eu falava que eu queria ser cientista, ou então que eu queria ser biomédica, mas eu não falava biomédica não, eu falava cientista, porque eu queria fazer remédios, né? Eu queria produzir medicamentos. Então era essa a minha resposta padrão. Mas eu lembro também que eu sempre gostei muito de ir para a escola, sempre gostei muito de estudar, de aprender. Quando eu era pequena e eu fazia muita bagunça, o meu pai até falava assim, vou te deixar de castigo, menina, amanhã não vou deixar você ir para a escola. Aí eu quietava na hora, né, de medo dele não me deixar ir para a escola, mas ele falava só para mim, para poder quietar mesmo, né, não era de verdade não. Mas então eu lembro que eu gostava muito mesmo, era de ir para a escola, eu gostava daquele ambiente, daquela rotina. Então, talvez se conscientemente eu não quisesse desde sempre ser professora, inconscientemente isso já estava na minha mente, na minha cabeça, né? Então eu acho que acabou eu me tornando professora porque isso meio que estava na minha essência, né? Isso está na minha essência. E aí vem a pergunta da Bel Santos, um salve para você. Ela perguntou como que eu descobri que eu queria ser professora. O que me motivou? Eu acho que eu não descobri que eu queria ser professora. Eu acho que eu fui sendo levada para esse caminho. Eu acho que é como se eu tivesse, assim, algumas vezes tentando fugir desse destino meu e a vida sempre acabava me guiando para esse lado, né? Então, eu acho que eu fui sendo levada a me tornar professora pelas reviravoltas da vida aí, né? Eu consegui uma bolsa integral pelo ProUni, usando a minha nota do Enem, que nem foi lá essas coisas, porque eu não sabia direito o que era o Enem naquela época. Foi em 2005, se eu não me engano, acho que foi em 2005 que eu fiz o Enem. Mas se eu te falar que quando eu fui para o primeiro dia de aula na faculdade, se eu te falar que eu fui tendo certeza sobre o que eu queria, é mentira. Eu estava com medo, eu estava insegura, mas acabou que a vida foi me fazendo gostar, foi me fazendo eu entender esse dom que eu tinha, né? Esse dom de lecionar. E aí eu fui me encontrando na vida depois, né? Com o tempo, com as vivências, com as experiências que eu fui vivenciando. E aí eu fui descobrindo que realmente ser professora é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. A Cassiane de Juraia e a Diomar Neves Pereira e também a Silvana Lopes, um salve para vocês, querem saber como que eu faço para conciliar as tarefas da casa, a gravação dos vídeos, cuidar da Melicinha, ser esposa, etc.
E também perguntaram se eu tenho alguma ajuda externa. Para te falar a verdade, eu não tenho uma rotina muito bem construída, uma rotina muito certinha, não. Então eu nem sei direito como que eu faço para conciliar tudo isso daí. Eu gravo os vídeos em algum dia que esteja mais tranquilo. Normalmente eu gravo de manhã, mas hoje foi uma exceção. Hoje eu estou gravando à tarde. Porque na verdade eu vou gravando quando dá tempo, eu vou fazendo as coisas quando dá tempo. As tarefas da casa, né, lavar roupa, passar, arrumar a casa, mais ou menos a gente tem o dia certo, né? Então lava roupa na segunda e na quinta, eu passo roupa na quarta, a gente arruma a casa na sexta, então tem o dia certo, mas isso vai mudando conforme a gente vai tendo necessidade. De repente a gente tem que fazer alguma coisa no centro da cidade, aí a gente deixa para fazer as tarefas da casa outro dia, então a gente vai fazendo as coisas na hora que dá. E quem me ajuda em absolutamente tudo é o meu marido, né? A gente não tem nenhuma ajuda externa, não. Na verdade, eu que ajudo ele, né? Porque ele que faz a maioria das coisas. Ele faz muito mais coisas do que eu em tudo aqui. A gente se ajuda muito, a gente é muito parceiro aí nesse sentido. A Bel Santos quer que eu dê algumas dicas para organizar a rotina, organizar o tempo. Mas como vocês puderam perceber, eu não sou muito especialista em organizar a rotina, não. Mas eu vou dar aqui algumas dicas. A primeira dica que eu dou é você anotar as coisas que você tem que fazer. Você pode anotar num caderninho, numa agenda ou em algum aplicativo no seu celular. Então, a dica que eu dou é você anotar as coisas que você tem que fazer. E a segunda dica é você nunca deixar para a última hora. É melhor você ter tempo sobrando do que faltando. Então, não deixe as coisas para a última hora. Agora, algumas perguntas sobre o canal. O Kakashi Free Fire, um salve para você, pergunta por que eu quis criar o canal e se eu tenho alguma inspiração. Então, o meu canal eu criei em 2010, mas foi só como uma forma de arquivar, de armazenar os vídeos nos quais eu apresentava ali alguns projetos, alguns trabalhos que eu desenvolvia na sala de aula. Mas na verdade, quando eu fui de fato levar mais a sério, tentando fazer o canal crescer, criar um público, monetizar, claro, foi a partir de 2017. Mas o canal, para mim, na verdade, é uma diversão, né? Eu faço como se fosse um hobby que às vezes dá algum dinheirinho, mas eu levo aí por esse lado de uma distração, uma coisa que eu não faço por obrigação, não faço como se fosse um emprego, né? Por exemplo, eu faço como se fosse um hobby mesmo, uma diversão, porque eu gosto muito de criar os roteiros, de gravar e principalmente de editar. E sobre a inspiração, eu não tenho nenhuma inspiração com relação ao canal, não, mas eu gosto muito do canal da Débora Aladim. A Amanda Lopes Souza pergunta como que é a minha rotina de gravação de vídeo. Então, conforme eu expliquei para vocês, eu não tenho muita rotina de nada, não. Então, também não tenho rotina de gravação de vídeo, não. Isso é uma coisa que eu queria mudar, eu queria passar, queria pelo menos tentar criar uma rotina para gravação de vídeo, né? Um dia fixo para gravar vídeos. Mas normalmente é assim, eu faço o roteiro do vídeo e aí eu espero um dia que esteja mais tranquilo aqui em casa para fazer a gravação. E depois eu vou editando ao longo do dia ou ao longo da semana, porque alguns vídeos demoram mais para editar, vou fazendo essa edição e aí depois eu posto no canal, mas não tem um dia certinho para gravar, para editar, não. A Duda Santos, um salve para você, quer saber como que eu me sentiria se eu perdesse todos os meus inscritos. Nossa, Duda, eu me sentiria muito mal, porque coisa difícil que foi fazer esse canal monetizar. Você tem que ter 1.000 inscritos, 4.000 horas de visualização, então é uma coisa muito difícil. Se eu perdesse todos os meus inscritos de uma vez, eu acho que eu não animava a mexer com isso de novo, não. Então eu ficaria muito mal, me sentiria muito triste, muito frustrada. E aí entra a pergunta do Cauã, do Arthur de Caeté, da Marcela Oliveira, da Kédila Graziele e da Fátima Aparecida e também da Yasmin Gonçalves. Um salve para vocês, galera! Eles perguntaram se eu pretendo continuar com o canal e sobre o que serão os vídeos.
Sim, com certeza eu pretendo continuar com o canal e os vídeos vão ser focados nos conteúdos de língua portuguesa, né? O meu canal tem como principal objetivo ajudar os professores e os alunos no estudo de língua portuguesa. Mas eu preciso entender melhor o que os meus inscritos esperam do meu canal, que tipo de conteúdos que os meus inscritos querem ver aqui no canal. Então deixa para mim aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião, o que você quer ver aqui no canal, que tipo de vídeo que você quer que eu produza aqui para o canal. Fala aqui para mim que a sua opinião é muito importante. E para finalizar, a Rosana Cândida e o canal da Jamile perguntaram o seguinte: quais que são as minhas expectativas e o que eu quero conquistar em 2021? Então, em 2021, a minha expectativa é que o canal continue crescendo, que eu tenha aí bastante inscritos, que os inscritos que estão aqui no meu canal continuem aqui comigo, continue assistindo os meus vídeos e que eu tenha um número legal aí de visualizações. E para isso eu conto com vocês. Então, se vocês ainda não forem inscritos, se inscrevam, ativem as notificações para vocês não perderem os novos vídeos que eu estou produzindo, que eu estou postando, e também deixem aquele like, comentem e compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de fazer. Eu sempre quis fazer um vídeo desse jeito. Então eu fico por aqui. Até a próxima!